Nicole estavam falando muito sobre esse conceito do que é o bullying, né? Acredito que vocês já pegaram todas essas dicas, vamos dizer, esse conceito. Mas, Nicole, é só para finalizar dentro dessa fala, sua fala, né? Deixa de ser uma simples brincadeira e passa a ser algo prejudicial. Vou voltar aqui que eu estava falando, né? Na verdade, às vezes assim, tia, foi brincadeira que eu fiz com meu colega, né? E a gente sempre coloca o quê? Quando é brincadeira, as duas partes estão se divertindo, os dois lados estão rindo. Quando um está rindo e o outro está sofrendo, está constrangido, está sendo magoado, está sendo envergonhado, isso não é brincadeira, né? Isso aí já é um desrespeito, chegando até a ser uma violência. Mas o bullying tem essa característica de perseguição, de algo repetitivo. Não é, me chamou de gordo, me chamou de burro, me chamou de feio uma vez, isso é bullying. Não, isso é uma falta de respeito, isso precisa ser, a gente vai intervir nisso, isso precisa ser corrigido, óbvio, mas a gente ainda não pode caracterizar como bullying. Eu acho importante isso ser dito, porque como o bullying está sendo muito falado, já tem um tempo que é muito falado, é muito tema de debate, de séries, de projetos em escola, isso é muito bom, né? Mas como é muito falado, às vezes a gente não sabe, muita gente não sabe diferir o que é e o que não é. É uma falta de respeito, uma coisa que seja só pontual e uma coisa que seja realmente uma perseguição, já que ela não está sendo constrangido, perseguido, magoado todos os dias ou muitas vezes, né? Então, só trazendo um parênteses, né? Hoje a gente também tem falado muito sobre a questão do cyberbullying, né? Quando teve a série da adolescência, que está super em alta, todo mundo falando bastante, eu acho que trouxe uma ênfase muito maior aí para essa questão do cyberbullying também, e aí ele entra nas mesmas características, né? Não é uma vez eu mandar uma mensagem chamando meu amigo de feio ou de chato que se caracteriza um cyberbullying. É uma repetição, é uma forma de magoar ali, de trazer um comportamento ruim e tudo mais. É importante saber que o cyberbullying, ele machuca da mesma forma, né? Assim, ele também tem grandes impactos ali na vida da pessoa. Então, ter atenção nesse processo todo de o que é que meu filho tá fazendo, com quem que ele tá falando, o que é que eu posso fazer, né? Assim, quando a gente começou a ver que esse assunto estava um pouco mais em alta, a gente sentou aqui, a equipe escreveu um texto, botou nos comunicados para as famílias, né, aqui da escola, para que eles também tivessem isso enquanto alerta. A gente tem percebido que, a partir do momento que teve toda a proibição do celular na escola, a gente começou a ver que os meninos estão com o uso excessivo, né, dessas telas em casa, do uso do celular, das redes sociais em casa, e aí os pais precisam estar um pouco em alerta nesse momento também, né, e contribuir, se perceber, avisar, falar com a gente, para a gente poder também ter uma postura aqui em relação a esse outro momento, que não é só dentro da escola, né. E aí eu pergunto a vocês, tá? Quais são os impactos emocionais e psicológicos mais comuns em crianças e adolescentes que sofrem bullying? Eu comecei falando naquela hora, nem dei boa tarde, mas boa tarde, gente. Mas, gente, o isolamento social, uma mudança de comportamento, né? Eu acho que esse é o sinal mais evidente, é quando a gente conhece o aluno, a gente conhece o filho, e aí quando começa a perceber que há uma mudança de comportamento brusca, já é importante ir atrás e tentar entender o que está acontecendo ali. E aí vem depressão, vem ansiedade, recusa de ir para a escola, queda no rendimento. Então, são essas mudanças de comportamento mesmo que a gente vai percebendo no filho, no aluno, e que aí já é importante pedir para o professor dar uma avaliada, perguntar como é que está em sala de aula, para que eles estão percebendo, chamar o aluno, que é o que a gente faz aqui, né? A gente faz muito isso. Então, a gente percebe que tem um aluno que está diferente, que não está... que está se comportando de uma forma completamente diferente de como ele se comportava, não quer vir mais para a escola, um aluno que adorava vir para a escola, ou o aluno que era muito bom em nota, caiu bruscamente as notas, tá se isolando, às vezes um aluno que era super sociável e agora está se isolando, ou está muito ansioso, com muito medo,
muito choro. Enfim, a gente está sempre observando para chamar, para tentar entender, para avaliar o que é que está acontecendo, porque muitas vezes pode estar acontecendo um bullying e a criança ou o adolescente não quer dizer, né? Nem quer dizer para a gente, enquanto escola, porque tem medo de que a gente vá punir o agressor e aí não quer, porque aí vai ser mais constrangido, aí tem medo. E aí acaba não dizendo pra gente, nem em casa, e aí isso vai evoluindo, e quando a gente descobre, já virou uma grande bola de neve, né? E aí o problema já tá bem maior. Eu acho que essa mudança do comportamento, às vezes até mesmo, era uma criança que às vezes não quer mais trazer um lanche para a escola, né? Tem algumas mudanças em relação a essa questão da alimentação também. Quando eles não querem mais trazer algum objeto também, assim, tem algum tipo de mudança, a gente pode trazer como um alerta aí, né? Que alguma coisa pode não estar sendo confortável para ele. Qualquer mudança de comportamento. Gente, e quanto aos que praticam bullying, o que pode estar por trás desse comportamento? O que vocês poderiam me dizer, Carol, Nicole, ainda vocês duas na linha de frente, né? O que está por trás desse comportamento daqueles que praticam bullying? Pronto. Os sinais que a gente percebe mais claramente, assim, quando a gente vai ver, né, em relação a estudos, as pesquisas que são feitas, isso tudo acontece muito por conta, às vezes, a pessoa não tá bem, ela já não tá bem emocionalmente, ela sente a necessidade de tentar ser melhor do que o outro, e aí por isso, às vezes, ela tenta fazer isso, né, assim, machucar o outro. Às vezes é um modelo aprendido, né? Ele aprendeu que a forma de lidar com as pessoas é machucando, é sendo grosseiro, é fazendo algum tipo de brincadeirinha ou piadinha para menosprezar, né? Então tem alguns comportamentos que a gente vê que são bem característicos. Muitas vezes a gente diz assim: mas mexeu com a autoestima de quem foi afetado. Mas às vezes a pessoa que ela é agressor, ela já tem uma baixa autoestima, né? Assim, ela já faz como forma de querer mexer justamente com aquele aluno que ele se sai melhor na escola, então ele já quer mexer com aquele porque ele mexe diretamente naquilo que está afetando. Então, assim, existem alguns aspectos. E também tem a questão muitos alunos que são agressores, né? Eles também passam ali por uma dificuldade de aprendizado, muitas vezes, né? Então, eles tentam ali buscar um espaço. Eles tentam se sobressair em aquilo ali em detrimento do que ele não consegue. Então, assim, às vezes eles começam a fazer, né, ou ter esse tipo de postura, porque eles querem se inserir ou querem se mostrar um pouco mais. E aí eles acabam tendo essa postura, mas na verdade depois passa a ser uma perseguição, um bullying de verdade, né? Então a gente precisa ter o cuidado de, muitas vezes, como a Nicole falou, se você fez um comentário inapropriado, teve um comportamento que não é legal, a gente já ter uma postura ali naquele momento, porque uma intervenção naquele momento, porque aquilo muitas vezes cria um caminho muito maior, né? Que se torna um bullying de fato. E aí, muitas vezes, a questão do adolescente de querer se encaixar no grupo, às vezes ele nem tem intenção de fazer bullying, ele nem é da índole dele, mas como tá vendo que os colegas estão pegando ali alguém como bode expiatório, né? Alguém para fazer bullying, aí essa pessoa também, para se encaixar, para se sentir pertencente ao grupo, acaba indo nessa onda. Essa busca pelo poder, essa busca de controle. Às vezes, são adolescentes, são jovens que passam por muitos conflitos em casa, né? Que vêm de ambientes agressivos, onde para ele, como a Carol falou, é normal se comportar dessa forma, é normal não lidar bem com as diferenças, não aprendeu a lidar com as diferenças, né? Falta ali a questão do respeito e a empatia, que é o que a gente toda vida, quando entra em sala, né, traz como a fórmula para tentar resolver. Essa falta de diálogo em casa. Então, são muitas questões, né? Muitos motivos para que um jovem venha a se comportar dessa forma, né? De precisar se autoafirmar, precisar se sobressair sobre alguém, fazer chacota, para humilhar, para constranger. São muitas questões, é multifatorial, né? Mas por isso que é tão importante a gente perceber e trabalhar também com esse aluno, não só o que sofreu bullying, mas quem faz também. Bom, para a gente fechar esse primeiro bloco de entender o que é o bullying,
A Carol e a Nicole já deram, mas assim, dá pra gente relacionar alguns sinais quando a criança está sendo vítima? E dá para relacionar quando quando aquela criança está sendo agressor? Vai ser uma coisa bem didática. É possível, gente, a gente ter uma relação de quando está sendo vítima e de quando está sendo agressor? Eu acho que a vítima é, como eu falei, a questão da mudança de comportamento brusca. Isso eu acho que é o sinal mais importante, né? Mudou de comportamento, a gente conhece aquele aluno, sabe como é que ele é, e ele mudou completamente, a gente já, né? Isso é um grande sinal de bullying, que pode ser ou não, né? Mas, enfim. E o agressor a gente percebe nas pequenas atitudes. Sim. Né? Na forma de, às vezes, até a gente vai em sala de aula falar sobre uma situação triste que ocorreu com alguém, aí tem um aluno que ri. Ou até às vezes a gente chama o aluno para conversar e a gente percebe que aquele aluno não tá demonstrando muita empatia com aquilo que a gente está falando. Então a gente já começa a perceber que esse é um aluno que pode vir a cometer esse tipo de coisa, né? Assim, o que a gente percebe que nas relações dele há muita agressão, há muito palavrão, há muito conflito com os colegas, e você percebe essa falta de tato mesmo, de tratar o outro de qualquer forma. Você já percebe que aquele aluno precisa ser... E assim, porque eu fico ouvindo vocês, né, e achei importante trazer, assim, isso é mais um padrão do que a gente enxerga dentro da maioria dos casos. Mas dentro do relacionar com as pessoas, nem tudo é padrão. Sim. Então, assim, não é que tem que ser desse jeito para ser a pessoa que pratica. Tem que ser desse jeito, que demonstra que eu estou sofrendo porque estou tendo uma perseguição com bullying comigo. Não, tem muitas variáveis dentro dessas relações com os alunos, com os adolescentes. Às vezes é a mudança de fase, essa mudança de infância para pré-adolescência e adolescência, muita coisa interfere também. Então, às vezes, eu somatizo mudanças e aquilo ali pode parecer já, né, um grande alarme para as famílias. Olha, pode ser que esteja sofrendo bullying. Não necessariamente. Então, a gente tem mesmo que dialogar, né, com os nossos filhos, dialogar, com os nossos observar, alunos, né? Conversar, a prática que está ficando cada vez mais distante, né? Você sentar e conversar com os jovens, com as crianças, não mandar mensagens pelo celular ou pela rede social, mas conversar. Parar um tempo de qualidade, não para dar carão, mas para conversar. Sim. Isso precisa ser cada vez mais estimulado, né? Sim. E porque não tem um padrão 100% fiel. Não. Siga assim que vai dar certo. Nas relações e no desenvolvimento deles não geralmente é assim, acontece assim. Geralmente, não é uma regra. E eu acho até assim, né, uma coisa que a gente acabou não falando, mas muitas vezes tem crianças que passam pelo processo ali de sofrer bullying. E quando chegam na adolescência, eles querem colocar isso de alguma forma pra fora. E aí eles se tornam agressores. Isso também é uma preocupação da gente trabalhar essa vítima, né, muitas vezes, para que ele não se torne essa outra pessoa que vai pro outro lado. Isso é importante. Às vezes o agressor, ele já foi o agredido em outra escola, ou na série quando era mais novo. Sim, outra fase da vida, é muito né? comum. Isso. E aí eu acho que um ponto que a gente também precisa trazer é na questão do cyberbullying, o que é que os pais podem ter como atenção, né? O meu filho sempre gostou muito de jogar tal jogo e agora do nada ele resolveu que ele não vai mais jogar. Né? O que será que aconteceu nesse jogo? Ou mais nesses jogos online, né? Que tem várias pessoas que você não sabe nem quem está ali. Ou meu filho tá jogando e eu percebo que toda hora ele fica tirando sarro ou fazendo chacota de algum colega que tá lá jogando também, né? Então, assim, fiquem alerta, né? A esses comportamentos. Agora o vocabulário, né? Que se usa, né? E o apropriados. Ou um aluno que sempre veio muito penteado, muito maquiado, muito arrumadinho, do jeito que gosta, muito vaidoso, e aí do nada resolve que não quer mais. Simplesmente do nada, já aconteceu isso várias vezes. Do nada resolve que não quer mais vir com aquele penteado X, com aquele cabelo que ele gostava tanto, ou quis cortar o cabelo, né? E aí a gente também percebe, mas do nada ele não quer mais. Pode ir atrás, que muitas vezes tem alguma coisa. E aí, um outro ponto só que eu queria trazer é que, como a Yolanda falou, né, a conversa. O quão importante é essa conversa. Então, todas as vezes que a gente percebe que está existindo algum comportamento que a gente entende como inapropriado, seja ele um bullying lá de fato,
ou já um comportamento inapropriado, que aconteceu uma vez ou duas, a gente traz isso muito para a conversa, né? Assim, a postura da gente é tentar conversar, tentar conscientizar, trazer para a pessoa o entendimento disso tudo, porque o punir pelo punir, de dizer, não, você vai ser só suspenso, muitas vezes não traz a conscientização. Então, a gente precisa, de fato, entrar em sala, conversar com a pessoa que fez, conversar com a pessoa que sofreu, e aí ter essa postura mais cautelosa e delicada para que eles entendam o que realmente está acontecendo e se sintam acolhidos para que não façam de novo. Né? Assim, então, é importante a gente ter assim, essa conduta e ter o entendimento do que a gente tenta fazer para consertar, para não permitir que aconteça mais, para que, de fato, não seja uma coisa recorrente. Gente, incrível. Quantas respostas nesse primeiro bloco sobre entendendo o bullying. eu acho que foi muito esclarecedor para todos nós, né? né? Afinal de contas, a gente está conversando com grandes especialistas, pessoas que estão à frente, né? Não só na orientação, mas na prática escolar. E aí, como elas já entraram no primeiro bloco, é muito prazer que agora eu vou jogar as perguntas sobre a escola como espaço de proteção e transformação. E vai para coordenação, né? A Georgiane e a Yolanda. E fiquem à vontade, gente, para vocês responderem, se sentirem à vontade, entrarem e completarem como o Sol também fez, né? Como a Carol e a Nicole. E a primeira pergunta, a primeira dúvida é: como a escola pode atuar de forma preventiva em relação ao bullying? Como a escola pode atuar? Agora a gente vai falar. Primeiro que é Primeiro, boa tarde, né? Vamos primeiro cumprimentar. Boa tarde. A emoção. Estamos ao vivo, não estamos ao vivo. Agora estamos ao vivo. Exatamente. Mas olha, é um tema tão importante de ser tratado e tão difícil muitas vezes, que até a live deu o seu boom. Agora ela tá dando certo. Então, assim, boa tarde, né? Minha segunda vez aqui com vocês. Espero que dê tudo certo. Que eu não trave na hora de falar. Mas eu acho um tema super importante, super válido nós nos reunirmos para tratar desse assunto. Né? Que, como a Nicole bem falou, está sendo muito explorado, está sendo muito falado, batido, indo mesmo viralizando nas redes sociais, principalmente por conta da série Adolescência, né? Que eu acho que foi muito atualizado esse bullying. Por quê? Porque ele se tornou o que acontece na maioria com jovens hoje em dia na questão do cyberbullying, que está muito latente, né? Então, e a realidade deles, né? Antigamente era o nosso era bullying, né? Só existia o bullying. Hoje em dia existe o cyberbullying. Era físico, era verbal, era psicológico, né? Mas era tudo assim, ao vivo, era tudo aqui. Era tudo aqui. Aqui A gente não tinha celular. Agora existe essa pessoa escondida por trás das redes, né? O que torna, às vezes, até pior, né? Com certeza. O constrangimento é muito maior, muitas pessoas... Porque viraliza, né? Todo mundo, é uma gama mundial, é uma rede mundial. Então, E nós estamos vivendo esse mundo virtual, né? Sim. Todo mundo aí olha muito para as redes sociais, todo mundo quer muito essa vida virtual próspera. Porque só se vê do virtual próspero, né? O sucesso imediato, o rico muito louco, a felicidade 24 horas. Então, assim, ser bem-sucedido na rede social é tudo. E o bullying também se prevalece disso para estar ali massacrando, né, as pessoas. Infelizmente. Na escola, eu acho que muito da nossa atuação é preventiva e também atuante, né? Porque a gente trabalha com os casos que a gente não pode negar que existem, e isso a gente tem que trabalhar sim, a gente não pode negligenciar as coisas que acontecem, porque os meninos estão em formação, porque os meninos estão aqui conosco. Eu acho que a escola tem que ter medidas que mostrem o resultado daquilo, o que é que de fato aquilo ali vai acarretar na vida daquele jovem, caso ele tome uma decisão errada, porque na vida é assim, a gente tem que entender das escolhas que a gente faz, minimamente,
mas saber também as consequências dessas escolhas. Mas importante. E trabalhar nessa prevenção é muito do quê? Do diálogo. Gente, o diálogo eu acho que vai ser uma das palavras mais repetidas aqui, porque ela é sim o mecanismo mais assertivo para a gente trabalhar contra o bullying. Com as famílias, trabalhando, dialogando com as famílias, quando a gente faz formações aqui na escola, quantas palestras já foram desenvolvidas com temáticas parecidas aqui na escola para agregar. Por isso que nós pedimos tanto que os pais compareçam. Isso. Né? Compareçam com seus filhos também, se Exato. possível. Para que cada vez mais se torne a família mais presente. Exato. E ficar mais junto conosco nessa luta, São né? Nessa ricos batalha. momentos, né? Mas assim, acaba que eu até compartilhar, acho que é uma ideia meio que de todas, mas que fica assim, uma chamada para os pais de fato. Sim. A gente sempre acha o público muito menor do que mereceria aquele tema, né? A gente se preocupa em estudar um tema e trazer uma proposta adequada para ser debatido com a família, para que a família tenha esse momento com a escola. Mas o público geralmente é um público bem menor. E a família ela tem que estar assim engajada nessas questões. Não só quando a gente faz essas palestras na escola, mas quando a gente entra em sala de aula, que a gente usa, né, das ferramentas do SOP, Até da mesmo. ferramenta do Líder em Mim. Até mesmo, Yolanda, para que as famílias possam visualizar aquele tema. As questões, né? Isso, as questões assim, e possa, de certa forma, até antecipar algo que às vezes se torne uma coisa tão pesada e tão Verdade. difícil de ser atravessada por uma criança ou por um adolescente. Verdade. Então eu faço das minhas palavras as suas, peço que as famílias se engajem mais, que elas compareçam às palestras, porque eles são temas atuais, são temas do cotidiano da criança e do adolescente. Principalmente das famílias, né? E aí, lembrando, né, assim, isso que a Yolanda falou sobre as palestras, a gente fez uma palestra sobre redes sociais, a gente fez uma palestra falando sobre esse mundo virtual, né, os impactos disso tudo, com profissionais excelentes. E aí, já casava muito com isso que a gente está trazendo hoje, sobre bullying, cyberbullying, comportamento, como lidar com as pessoas, sejam elas num momento virtual, sejam elas num momento presencial. E aí é isso que a Yolanda falou, né? Assim, é muito importante que vocês estejam aqui com a gente quando a gente tem esses momentos, porque um vai linkando o outro. A gente não imaginava naquele momento que o boom do cyberbullying ia acontecer, mas casou super com o que a gente trouxe, a nossa proposta lá no comecinho do ano, já na primeira palestra. É porque, na realidade, por incrível que pareça, né? O tema que é tão falado há tantos anos, agora está em destaque por conta de uma série do Netflix. Mas, gente, o bullying a gente discute em escola há muitos anos. Muitos anos. A gente tem Agora, aí, estudante. então, a gente tem leis aí sancionadas, acho que em 2015. Então, assim, quantos anos a gente está debatendo sobre o bullying, que é o mesmo. E vem cada vez mais mudando aí algum cenário, né? Ou antes que não era virtual e agora tem o virtual, mas é sempre naquela questão do maltratar o outro, né? Do não respeitar e não validar a escolha do outro, ou o jeito que o outro é. Então, assim, é também um pouco do cenário do que a gente vive hoje. A gente olhou para uma rede social, a gente olhou para um streaming, né? Para um canal, a gente viu uma série e aí despertou. Gente, despertou uma história que a gente já vive na escola, que a gente já debate, que a gente todo ano tá ali em cima, trabalhando com os meninos, cada um no seu segmento, porque, obviamente, a educação infantil traz um cenário de respeito, de amizade, de cooperação. Já o Fundamental 1 já vai ter uma outra pegada, valores. E todos os outros. E o ensino médio e o ensino fundamental 2 já tem que ter também uma outra postura. Por quê? Porque a gente tem que dialogar com aquela idade. Não dá para falar só de gentileza com um aluno que é do ensino médio, porque não vai fazer sentido. Eu tenho que falar sobre as consequências dessas escolhas, né? Mesmo se isso não foi trabalhado com eles ao longo do ano, né? Ao longo até eles chegarem no ensino médio. Também. Mas eu gosto sempre de puxar a sardinha aqui pro Dáulia. Gente, assim, eu que escuto muitos alunos e sou meio que a porta de entrada quando os alunos vêm se matricular aqui no Dáulia, né? Que eu faço a entrevista, Carol também. Aqui a gente pode dizer que a gente não tem bullying? Não pode dizer porque
todo lugar tem, toda escola tem. Mas os bullying, né, os casos de bullying que a gente tem no Dáulia não se comparam a casos de bullying que a gente ouve falar por aí em outras escolas, né? Vamos puxar aqui a sardinha. Mas é muito por conta do nosso trabalho. Claro. Da nossa intenção de estar ali desde o início do processo. Eu acho, conversar com as famílias. Principalmente, e chamar as eu famílias acho para que dentro, né? a nossa grande diferença também é essa questão com a família. Isso. Não, e o diferencial Né? é você pegar no início, não deixar virar bullying. Porque às vezes, né, É um processo silencioso, que depende. uma coisa muito, muito pequenininha ali, tá começando a crescer, e a gente vai lá e já intervém naquilo ali. Aí a Alana já muitas vezes chega, Nicole, lá no 7º ano, as relações não estão boas, estão muito conflituosas, não tá legal como eles estão agindo, nem é bullying ainda. Mas aí já entra em sala, já fala sobre respeito, amizade, bullying, sobre o que tá acontecendo. Então, a gente tá sempre muito indo no ponto. Para que aquilo ali conversa, né? Roda Porque de também é conversa, importante exatamente. ouvir o jovem, né? A gente tem que ouvir, porque a gente tem um padrão, mas nem tudo é aquele padrão. Então você tem que ouvir, né? Gente, eu achei interessantíssima a fala de vocês, porque tanto a Yolanda, Nicole, Carol, Josiane, elas falaram uma coisa muito importante. Por exemplo, nesse momento a gente está aqui ao vivo, né? Uma comunicação que foi colocada em nossas redes sociais, foi colocada na agenda oficial da escola, e nós estamos com 7 pessoas assistindo, né? A gente tem que ter ânsia, vontade, sede de beber dessa fonte, né? Estamos juntas aqui, juntos, família e escola, para a gente trabalhar um projeto mais do que importante. Iniciamos, e aí já entra, gente, na segunda pergunta, que vocês falaram muito bem. De forma preventiva, esse olhar diferenciado, né, que o Dáulia Bringel tem, que é formado por grandes profissionais. Mas quais os projetos que estão sendo desenvolvidos na nossa escola para promover essa cultura de respeito e de empatia entre os alunos? Antes de eu passar a bola para vocês, existem também os projetos que são voltados para os pais, que foi citado por elas, que é o ciclo de palestras. Nós tivemos no primeiro mês, que nós temos uma por mês, né? Então, no mês de fevereiro, nós tivemos uma palestra excelente, falando justamente sobre o uso do celular. Nós já estávamos, vamos dizer assim, prevendo que esse segundo momento, com o surgimento da série, que foi citado pela Yolanda, ia vir à tona, porque é um problema que toda a escola tem, ao longo dos anos, não é novidade, a gente que já está mais tempo na escola, a gente já passa e já está preparado, porque o projeto ele existe. Todo ano ele é adaptado, porque tem novas informações, novos elementos, e é sobre isso que eu vou perguntar agora para as 4, né? Porque está todo mundo nesse bate-papo. Quais são os projetos? Quais são os projetos existentes aqui e tal? Bem, nós temos o nosso projeto socioemocional, né? O Líder em Mim, que vai até o 8º, né, Yolanda? Isso. Que vai até o 8º, que isso nos ajuda, né, de certa forma, a trabalhar todas essas questões e algumas temáticas. Fora isso, também nós temos projetos que nós entramos em sala de aula, juntamente com os professores, com o SOP, com a psicologia, para conversarmos com os alunos, tanto com os alunos, também chamamos as famílias, como eu disse, nossas famílias, elas são muito parceiras da escola, assim, quando há alguma observação diferenciada com relação ao comportamento do aluno, ou quando há algum problema que não conseguem resolver, né, com o aluno. Então, eles sempre nos procuram, sempre tem essa abertura da família na escola, né, que eles podem nos procurar e eles podem também trabalhar juntamente conosco, né, principalmente isso, eles estão conosco nessa luta, nessa batalha, porque, como eu falo, o bullying ele é muito silencioso e isso machuca demais tanto as crianças quanto os adolescentes. Então, esse apoio da família, apoio eles mesmos se sentem muito à vontade para nos procurar, para conversar conosco, né? Então, eu acho que o maior projeto é o socioemocional com o Líder em Mim, né? E a nossa conversa franca com eles também, nossas rodas de conversa. Mas o Líder em Mim, ele atua bastante nessa temática. Eu vejo também que o Dáulia, ele tem esse olhar muito, muito cuidadoso com os diferentes tipos de talentos que nós temos. Sim. Nós temos grandes atletas. Então, assim, você tem um olhar cuidadoso para quem gosta do esporte.
você tem alunos que são incríveis artistas, cantores, Desenhistas. atrizes e atores, quando a gente tem aí os nossos eventos como o SECAC, como o Spanglish, você vê tanta coisa com tanta qualidade produzida por nossos alunos e que você vê assim, isso é valorizar o poder criativo e você usar da arte. A Giovana, mais que ninguém sabe, aí ela cuida de um setor aí na escola que prima tanto por Eu isso. sou privilegiada. Então, Sou você privilegiada cuidar. pelo melhor dos talentos. Então você vai confirmar a minha fala. Você ter o coral com crianças novinhas, você ter as crianças do primeiro ano com a tia Elis no letramento, você ter o clube de leitura escrita, você ter academia, você tem o Interact. Gente, a gente tem tantos projetos dentro da escola que não é que trabalhe o bullying, a palavra bullying, mas você está trabalhando o potencial do aluno. Você trabalhando de melhor. E quem tem autoestima não se deixa ser submetido, não se deixa submeter pro outro. Então, assim, você poder se posicionar, eu sou muito tímida, mas eu sou ótima no desenho. E aí você tem uma feira onde você expõe seus desenhos, como houve aí a Semana Literária, onde muitos alunos desenharam. Confeccionar tudo por eles, eu vou entrar só numa... Que é o seguinte, as pessoas querem respostas muito objetivas, né? Objetivos quando a gente fala assim, qual é o projeto de grupo? O que a Yolanda está colocando é que a gente não precisa nomear projeto. Que esses projetos, é uma gama de projetos de que você procurar isso em outras instituições, você vai encontrar sim. Mas essa pluralidade na área esportiva, na área socioemocional, na área de liderança, na área da literatura, na área cultural, na área musical, aí a coisa é mais complicada, é muito difícil. É uma característica da escola. Nossa, entendeu? Então, eu só vou ter um pouco a fala, porque ela se como ela me citou, ela foi citada, direito não pode. Então, e esses projetos é todo acompanhado pelos gestores, os professores são os grandes, vamos dizer, instrumentos de mudança disso. Eu vou para vocês estão citando os projetos, eu fiquei aqui me coçando para falar eu diria até que nem é uma questão como a Giovana está falando, né? Não é um projeto, é de fato essa cultura, esse movimento interno mesmo, né? Assim, a escola como um ser vivo e o ser vivo funcionando dessa forma. A Nicole estava falando sobre a questão das entrevistas, né? De quando o aluno vem para fazer entrevista para entrar aqui no Daule. E aí, quando não passa por ela, passa por mim. Sempre que eu vou fazer as entrevistas, uma das coisas que eu sempre falo aqui a gente quer que o aluno tenha relação com a escola. Né? A gente quer que o aluno goste daqui. Seja porque ele gosta de uma parte mais artística, porque ele quer fazer um coral, enfim, ou porque ele quer ser um aluno de medalhas e ele quer fazer Olimpíadas, ou porque ele quer ser um aluno que vai ser do esporte, porque a gente está aí com o centro de esporte bombando. A gente quer que os alunos queiram estar aqui, se sintam bem, se sintam acolhidos, e é de fato isso, eles têm uma relação boa com a gente, uma relação boa com a escola, uma relação boa com os colegas, e consequentemente a gente ter bons comportamentos desse aluno. E fortalecendo a autoestima, valorizando o que ele tem de melhor, né? Às vezes o aluno vem cabisbaixo porque não tem boas notas, não tem bom rendimento acadêmico, mas aqui ele encontra o espaço dele, né? Aqui ele se encontra no esporte, na arte, no xadrez. E isso ajuda nos resultados, né? Exatamente. Porque diferente do que a gente pensa, assim, né? Não, ele vai focar no esporte, ele vai focar na arte e o resultado acadêmico vai baixar. Muito pelo contrário, às vezes o aluno se sente tão mais feliz porque agora porque agora ele faz parte de algo e que algo que faz sentido e é importante para ele, que aí o seu resultado de sala de aula em rotina começa a mudar, começa a ser diferente, ele começa a ter um potencial ali melhor dentro dos seus resultados. A gente tem uma visão no projeto de liderança que eu acho que é assim, foi muito feliz na hora que se pensou, né, nessa casadinha com o projeto Líder em Mim, mas a gente chama de 3 forças de liderança, que é o respeito e o bom convívio, a cooperação e a aprendizagem e o bem-estar e a organização. Porque essas 3 forças, elas mobilizam tudo dentro de uma rotina da escola.
Então, assim, você precisa ter o respeito com o convívio nas suas relações de forma geral para você ser feliz e para você estar ali dando o seu máximo. A cooperação e a aprendizagem está diretamente relacionada aos seus resultados. A gente também quer que os resultados melhorem. A gente não está deixando isso de lado, né? Não é que o aluno vai viver só de arte e que o acadêmico dele deixa de existir. Muito pelo contrário, é uma coisa que se complementa. E o bem-estar e a organização é porque os jovens, né, as crianças, eles precisam entender do espaço, que é um espaço coletivo. A escola é para todos e tem que estar bem cuidada para todos. É por isso que a escola sempre prima, por estar tentando melhorar seus espaços a cada dia, criar espaços mais envolventes, onde eles fiquem mais felizes. Porque, querendo ou não, o aluno que é o aluno da aula raiz, ele passa quase o dia todo. Se pudesse dormir, se tivesse dormir, eles dormiam. Com certeza. Nossa, É uma característica de quem ama a escola, de quem é feliz. Porque quando a gente ama, a gente é feliz. É feliz aonde está. E falando nisso, né, onde está e com quem você está, como os professores, os colaboradores gerais, assim, monitores, todos os colaboradores do Dowler, como é que eles estão preparados? Como é que é feita essa preparação para lidar com essas situações, até de uma forma preventiva ou de abordagem? Como é que é feito isso? Eu acho que é bem uma orientação de vocês, gestores, né? Como é que é feito isso? Eu acho que a escola toda, né, nas nossas formações, passamos sempre por aquela orientação de dialogar, né, de passar essa mensagem com o aluno, e né? passar essa mensagem para quem pode ajudar a resolver. Às vezes eu posso ouvir ou ver algo como monitor de parte e não achar que ali cabe a minha intervenção direta. Mas eu sou agente ali de informação e eu preciso levar isso para o gestor daquele segmento. Ou, se não tiver o gestor naquele momento, para alguém que possa ali ser voz na resolução daquele conflito. Deixar de lado que é algo que a gente não pode. E não pode fechar os olhos diante dessa situação. Até como ser humano, né? Você vê, os professores são orientados a achar sempre de olho. Quando a gente acha que tem um focozinho ali de bullying ou de início de algum conflito, a gente já pede para que eles fiquem de olho, porque eles são educadores e como seres humanos, a gente não pode ver alguém sofrendo, né? Alguém sendo perseguido. E, não, vou terminar aqui minha aula, vou embora e ela que se resolva, né? São adolescentes e faz parte do nosso trabalho, tanto como psicólogo, quanto coordenação, quanto professores, quanto educadores, cuidar dos alunos, cuidar desses jovens que estão aqui dentro. Principalmente os alunos se sentirem protegidos, né? É bem isso que vocês estão colocando, porque semanalmente vocês estão em reuniões, né, e vocês estão sempre formando, orientando todo o projeto da Dowler. Ele passa por um brainstorm, depois ele vai tomando corpo, porque todos vão participando disso, cada um nas suas contribuições. Então todo mundo faz parte desse processo, todo mundo acompanha isso. E eu pergunto, diante de todas essas informações, como é feito o canal de estudo? Né? Eu acho que é uma curiosidade que o nosso ouvinte, né, as nossas famílias e até as pessoas que estão interessadas no assunto, que está sendo muito bem explanado por vocês, como é feito esse canal de escuta ou ações específicas voltadas para esse apoio emocional aos alunos? Eu acho que vai ficar... Aliás, é só as 4, né? Porque eu vejo que todas as 4 estão tendo esse atendimento diário. Para marcar esse podcast foi difícil, porque a vida das 4 é séria, é lotada. Com relação a esse canal de escuta, eu vou falar de uma ação mais específica que nós fizemos no 5º ano. Né? Assim, por quê? Porque nem todos, por mais que eles tenham intimidade com você, né? O aluno e o educador, seja ele de que segmento for, professor, gestor, eles têm algumas situações que eles não têm essa vergonha, eles têm essa vergonha mesmo de falar, né? Ou eles acham que vão logo falar para os pais, aí vai criar aquela confusão. Então, eu e a coordenação da manhã, Laís, nós planejamos fazer de uma forma diferente. Nós fizemos 2 perguntas para eles, né, em cima do que nós trabalhamos no Líder em Mim. E pedimos para eles poderem responder essas 2 perguntas de forma anônima. Né, tanto manhã como tarde, de forma anônima, para que nós pudéssemos trabalhar em cima
fizéssemos todo aquele compilado de informações e pudéssemos trabalhar mais efetivamente, né? Mais diretamente em cima daquilo que eles nos relataram. Então, realmente, valeu muito a pena. Então, assim, há esse canal de escuta, né? Dessa forma, há um canal de escuta deles nos procurarem, né? Da rotina do dia a dia, da Agenda Edu, dos pais ligarem. Então, assim, é bem aberto. Eu diria assim, né? A gente, como a gente já falou, a gente tem uma relação próxima das famílias, né? Assim, acredito que não são todas as escolas que conseguem ter essa relação tão próxima com os pais. E aí a gente tem essa relação muito próxima com os pais. Quando os pais percebem, eles sinalizam pra gente, a gente entra em sala, conversa individual, enfim, faz tudo o que é necessário. Quando a gente percebe uma mudança de comportamento, a gente chama, conversa. Quando a gente, assim, graças a Deus também temos professores muito sensíveis de perceber, ei, Carol, né? ei, Nicole, a gente percebeu ali que aquele aluno tá assim, com um comportamento diferente, dá uma observada, né? Chama ele para conversar, a gente conversa, a gente chama. E assim, eu acho que uma opção muito forte para os meninos também em relação a essa escuta é que, como a Nicole falou, todos os anos, independente de acontecer algo ou não, a gente entra em sala para trabalhar o bullying. Então, quando a gente entra em sala para falar sobre bullying, a gente abre uma porta para que eles se sintam confortáveis para nos procurar. Então, assim, toda vida que a gente entra em sala, por mais que às vezes venha assim, tia, é porque ontem eu estava lanchando e eu passei e ele disse que eu era chata. E aí lá, não, vamos lá. Tia Carol não conversou, disse que tinha que ser uma coisa repetitiva, o comportamento dele não foi legal. Tia Carol vai conversar com ele de toda forma, mas não chega a ser um bullying, certo? Então, assim, a gente abre a nossa sala, a nossa escuta, nosso olhar para eles quando a gente vai lá e diz assim, ó, a gente tá aqui em alerta. Então, eu acho que é uma forma também. Sim. E assim, é um fator, né? Assim, é uma característica. O Dalga É exatamente isso que eu ia dizer. totalmente aberto a qualquer diálogo. As famílias têm acesso às coordenações, as famílias têm acesso à direção. Isso é uma prática nossa. A gente tem essa característica acolhedora. Então, não precisa de um canal específico, Não. né? É bom, existe em vários momentos, mas a Agenda Edu é um canal. Vir à escola para conversar conosco é uma outra forma. Conversar, os filhos conversam com a gente, os pais conversam com a gente vai tratando as demandas e não precisa esperar um momento específico de uma reunião. Às vezes, e o mais importante é você trabalhar aquilo na hora que aquilo ali está lhe inquietando. Está lhe inquietando, está lhe deixando com a pulga atrás da orelha em relação ao seu filho. Então, vai na escola, liga, vem aqui, conversa. Porque muitas das coisas a gente já vai resolvendo. Não precisa esperar um momento específico, né? Ou numa entrega de um boletim, ou numa reunião que se marca, né? De forma geral com os pais. Ou às vezes, eu vou esperar, vou ver se isso vai crescer. Não espere. Não né? espere. A gente pode intervir com pequenas ações. Exato. Quando for um pequeno Enquanto movimento é pequeno, ali, né? Enquanto é pequeno. Acho que é por isso que a gente é tão bem sucedido nas nossas intervenções, porque a gente trata mesmo desde o pequeno momento, né? Mas a Alana tirou as palavras, eu tava aqui esperando para falar exatamente isso, assim, a gente tem essa sintonia. Porque justamente a gente percebe pelo relato dos alunos que vêm de outras escolas, que aqui a gente é muito aberto. Muitas escolas, para poder falar com psicólogos, você tem que marcar no site do colégio, às vezes. Você tem que marcar um horário, o aluno tem que marcar, às vezes você tem que vir no contraturno. E eu sempre falo, pois aqui não tem isso, a minha sala tá aberta, quando você quiser conversar comigo, ser professor, querida, na Nicole, e o aluno tem total passe livre de ir na minha sala, na da Yolanda, no do Jorge Luiz, na da Georgiane, na da Samara. Então a gente, realmente, como ela falou, a gente não precisa desse canal específico não precisa disso, assim, o canal já é a relação que a gente constrói com o aluno e faz com que ele tenha essa abertura de vir conversar com a gente. E essa relação é super importante, porque assim, é para além da escola. Às vezes a gente se relaciona com os meninos em formas, em outros ambientes, porque eles solicitam isso, porque eles convidam para aniversários e convidam para eventos, porque isso passa da escola, para você ver como a gente fica próximo. Para ver como né, a relação é boa. É ótimo. Gente, que legal, né? Falar um pouco, falar do que a gente gosta, falar que é a nossa casa, o Colégio da Librigel, como esse espaço de proteção e transformação. Vocês viram que fluiu, a conversa fluiu muito fácil, muito rápido, porque
é a prática do dia a dia, é o nosso dia a dia. E como existe, como a própria Nicole colocou, está todo mundo em harmonia, né, em sintonia, eles já entraram no terceiro bloco, que é o próximo agora, que é os caminhos para a mudança. Não, é incrível, a sintonia. Nós entramos. Entraram sim no terceiro bloco. E o terceiro bloco, ele fala justamente que vocês já deram a deixa, né? Já deram um pequeno spoiler. Como podemos envolver as famílias nesse processo de combate ao bullying? Vocês já falaram, já entraram, mas agora a gente aprofunda mais. Como é que a gente chama a família para cá? Eu acho que é ficar muito atento, né? A gente sempre tem essas conversas com as famílias. Fiquem muito atentos, gente. Vejam o celular deles. Uma criança de 12 anos não tem que ter privacidade, né? Não existe isso. Uma pré-adolescente, 12 anos. Um pré-adolescente não tem isso de privacidade. Tem que olhar. Deu um celular na mão dele? Deu, mas você tem que olhar as contas, o que ele está pesquisando. Não é só as conversas, não. O que é que ele anda pesquisando? Chegar junto, né? Ter esse relação, diálogo. Às vezes, é tão corrida a rotina que os pais acabam tendo com os filhos apenas conversas de cobrança. De fez a tarefa, conectou a nota, lavar a louça, arrumou o quarto. Então, acaba que assim, isso não consegue falar, né? Falar com os pais é o quê? Cobrança. Eu vou ser cobrado. Então, assim, primeira coisa é se unir, né? Pais e filhos, ter uma relação bonita, uma relação de conversa, uma relação não só de cobrança, mas a relação de contar o que houve, de rir juntos, de conversar. De perceber a diferença das gerações. Exatamente. Sim. Então, se os pais chegarem junto com as crianças, os pais chegarem junto com a escola também, de ver, puxa, nada vir aqui de vez em quando, e aí, Alana, Nicole, Carol, como é que tá, Georgiane, como é que tá fulano em sala de aula, os professores, eu acho muito legal. Aqui, a entrega de boletim, quem entrega é o professor, então isso é um ótimo momento de você trimestralmente vir buscar e conversar com o professor. É tão rico, gente. Como é que está em sala de aula? Você tem ali a visão do professor. O professor está te falando do teu filho naquela disciplina que, para o segmento de Fundamental 2 e médio, começa a ser assim, bem separado, né? Assim, a matemática, eu posso ser ótimo na matemática, mas em português eu não vou ser tão bem. Então, o professor vai dar ali feedback real de como está sendo aquele jovem. E esse dialogar é tão prático também, porque, olha, a gente hoje tem a agenda Edu. Eu tenho mães que falam comigo diariamente, mandam mensagens, perguntam como é que tá, perguntam como é que foi. Às vezes até eu brinco, não mudou muita coisa não, foi de ontem pra hoje, tá tudo do mesmo jeito. E aí a gente vai brincando, mas é bom essa presença, né? Sim. Já tem gente que a gente tem assim uma dificuldade no acesso. E aí quando a gente tem a dificuldade no acesso, quanto escola, imagine como é esse filho. Imagine como é a dificuldade no acesso dele a dialogar sobre as coisas que são dele. E a gente não fala só do português, da matemática, do aprendizado cognitivo. A gente fala das coisas mesmo da formação, né? Da futura relações, da briga que teve, do que é que eu gosto e do que eu deixei de gostar, do que eu gostava antes de rosa, agora eu gosto de preto. E vai, assim, vai, tantas coisas mudam, né? Ninguém é congelado. E tava assim, ela sempre foi assim, vai permanecer assim. Não, as pessoas mudam com as fases. E alguns deles, perdão, Carol, e alguns deles até passam mais parte do tempo na escola do que propriamente em casa. Verdade. Né? Os alunos, por exemplo, os adolescentes já do ensino médio, e eles já passam um dia aqui na escola. Até porque também tem contraturno, e ainda vai pra noite. Ainda vai pra noite. Verdade. Então, assim, eles se tornarem mais presentes na escola, né? Para saber como os filhos estão, porque nós temos a nossa visão de educador, mas também nós precisamos da visão dele enquanto família. Como é que ele está em casa? Como é o comportamento dele em casa? Parece que o comportamento dele aqui na escola, para a gente poder também dar uma ajuda nessa formação, né? Até porque, assim, uma coisa que a gente até estava conversando na semana passada, cada família tem o seu jeito, a sua educação, a sua forma de ser. E aqui na escola a gente está lidando com os meninos de forma pedagógica, né? E a gente entra muito nesse universo aí de educar, mas de fato educar vem de casa, né? E aí cada um vem com o seu jeito, vem com a sua... Escolariza, né? A educação tem que ser... então assim, a gente fala sobre valores aqui, mas a gente fala sobre valores universais, mas cada família tem o seu jeitinho, o seu valor, né? A sua forma de lidar. Então a gente também precisa dessa relação próxima com as famílias para
entender, casar as ideias, né? Assim, ter essa E conduta. também compreender do todo, né? Porque, assim, às vezes, enquanto família, eu tenho uma visão X de alguma coisa e é só X. Sim. Mas nós, como escola, nós temos a visão X, Y, Z. E nós temos que olhar todas as visões, não é? Então, às vezes, traz até esse olhar para a família, né? Compreenda também o outro. Veja também o outro lado da história, né? Tem a verdade do outro também. Né? Isso. Que é o nome da verdade. E é só dialogando que a Compreendo. gente tem O que isso. é legal quando vocês estão falando é o seguinte: às vezes a família ela frequenta a escola nos momentos de crise, né? Gerenciando as crises. Mas frequentar ou participar da rotina escolar vai além disso, né? Tem os projetos voltados para os alunos, em que você se torna plateia, um espectador, para aplaudir a evolução do seu filho diante daquele projeto. Tem os projetos e as ações voltadas para as famílias, e é nesse momento que a gente chama a atenção para que o público se faça presente, porque tudo é pensado com muito carinho, com muito cuidado, como vocês estão ouvindo aí. Existe todo um planejamento dual, um planejamento pedagógico, para que a ação de fato, quando for apresentada, ela venha rica em detalhes, pensada com muito carinho, com muito cuidado, com objetivos muito claros também. Então, essa pergunta que eu fiz há pouco, né, que envolver as famílias nesse processo de combate, ele se faz, como a gente colocou, sobre os projetos, se faz também se fazer presente. E não está somente nos momentos de crise, tá certo? Então, deixa assim a informação para que a gente possa amadurecer, se autoavaliar, né? Compreender em que momento eu me faço presente dentro da escola. Os convites, os combinados, os convites são feitos, eu participo, eu justifico, eu falo para o meu filho, olha, a mamãe, o papai não vai estar presente no evento tal, mas eu vou em outro, né? Até que ponto o aluno percebe, o filho percebe o envolvimento da família dentro desse processo. E aí, quando eu falei do filho entender isso, né, do envolvimento, eu acredito, gente, que existe um diálogo diferenciado, né, para crianças e adolescentes. E qual é o diálogo mais eficaz para a gente, sobre respeito, sobre convivência saudável? Eu acho. Começar, tá? Eu acho que o diálogo mais eficaz que a gente sempre tem é: ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém, né? Mas todo mundo é obrigado a respeitar. Eu digo isso porque a gente tem vários conflitos entre amigos, entre alunos que se gostavam, eram muito amigos e resolveram se afastar, ou que nunca se gostaram e aí vivem conflito. Então, o que a gente mais conversa, isso é uma coisa que eu repito todos os dias. Vocês não são obrigados a se gostarem, ninguém vai obrigar aqui vocês se abraçarem e saírem aqui com a camisa da amizade. Não precisa vocês se gostarem, nem ser amigos, mas vocês têm que se respeitar. E o que é se respeitar? Deixar que cada um viva a sua vida, todos os dois têm direito de estar aqui do mesmo jeito, sem deboche, sem ironia, sem tititi, sem fofoca, sem falar um do outro. Simplesmente, se você não gosta dele, você respeita a existência dele, você respeita a minha existência, e a gente segue convivendo, porque a gente não tem que respeitar só quem pensa igual a gente ou quem é igual a gente tem que respeitar todo mundo, porque todo mundo tem direito de estar aqui. Então, eu acho que o mais importante nessa convivência saudável é isso, né? Entender que a gente tem que respeitar todo mundo, independente se é igual ou diferente da gente. A gente se junta com quem a gente se entende e vê como semelhante e afinidade e respeita a todos, Eu né? acho que o respeito é a palavra de ordem. É inegociável, É inegociável. né? É um valor inegociável. Porque ela é inegociável. Você não negocia o respeito. Não é opção. Não é uma opção. Não é assim, eu respeito quando eu quero. Não. Todo mundo tem que se respeitar. É inegociável. Por isso que se transformou a chave para a solução do problema. É né? como eu falo Só assim. que respeitar é difícil. É. Porque eu tenho que muitas vezes deixar de fazer algo ou aceitar algo do outro que eu não estou afim. É como quando eu entro nas minhas salas do Fundamental para conversar com eles, eu falo assim, o que a tia Georgiane sempre diz?
Respeito é a obrigação. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas é a obrigação de todo ser humano respeitar. E isso é pra vida, né, gente? É. A gente não tá falando de escola, né? não. O respeito é pra vida. Desde criança. É um valor inegociável. É inegociável, é inegociável. O respeito é inegociável. E é a chave para muitos dos conflitos que a gente vive hoje. Isso. É legal perceber a mudança também, estava observando vocês falando, que a mudança até da entonação. Quando você falou que a chave para tudo isso, que é o tema, né, do nosso podcast, é respeito, e a gente vestiu realmente uma fala muito segura. Respeito. E aí, Yolanda colocou isso com muito peso, né? Concordância de todos falaram a mesma língua. E aí, nessa sequência de perguntas, né, das mudanças, o que vocês diriam vamos falar agora diretamente para o aluno, né, que está sofrendo bullying. O que vocês diriam para o estudante que está sofrendo bullying e sente medo e vergonha de pedir ajuda? O que vocês diriam para ele? Qual seria assim? Seria interessante todo mundo falar um pouco, ou não sei. Porque é uma hora que é uma pergunta que também a gente tem muita sede, né? E assim, não é uma pergunta fácil, assim, de responder, porque assim, envolve famílias também, né? Eu acho que muitos deles realmente não têm essa coragem por medo de represália, por medo de se sentir fraco, né? Então, assim, às vezes não querem que as famílias se julguem a ele, né? Por ele não estar conseguindo sair daquela situação. Então, assim, é muito complexo. É muito complexo. Mas a única coisa que eu acho que nós temos que falar é que nós estamos abertos, né? Nós temos que estar em observação primeiro, né? Porque eles nunca, como eu falei, o bullying geralmente é muito silencioso, né? E assim, quando nós nos damos conta, às vezes, quando não há essa observação, quando não há de fato um trabalho mais próximo, mais aberto, já pegamos um caso assim muito acima da média. Então, eu acho que é observar, é acolher. Às vezes você não precisa falar uma palavra, mas só em ele sentir que ele tem acolhimento, a abertura com você, eu acho que aos poucos ele vai se soltando e vai falando, ele vai soltando as amarras, né? Mas o que a gente diz é isso, vergonha é agredir, é ser o agressor. É ser o agressor. Que não tem que ter vergonha, que tem que confiar, que confie na gente. A gente vai montar uma estratégia aqui para que aquela pessoa seja orientada ou punida, sem que haja uma retaliação, sem que haja essa volta para o que foi agredido. A gente trabalha tentando fazer dessa forma, né? Não é simplesmente, tá acontecendo isso, fulano, vem cá. Nunca botar os dois juntos, se for realmente um bullying. E trabalhar da forma que, vamos lá, você tem medo, você tem vergonha, mas vamos pensar aqui nós dois juntos. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode fazer? Qual estratégia a gente pode fazer para que a gente possa orientar esse aluno, ou punir, seja lá o que for, e para que você pare de sofrer esse tipo dessa violência, né? Nessa hora é um trabalho em conjunto, né? Com o SOP, os professores, que exige sensibilidade, né? escuta. Eu sempre falo para os meninos que, independente de ser, né, situação de bullying ou alguma problemática, que não tá legal, não tá gostando de alguma coisa, procure ajuda, né? Assim, procure ajuda de alguém que de fato vai conseguir ajudar. Seja a coordenação, se você tem afinidade com a coordenação, comigo no SOP, com a Nicole no SOP, ou com um professor. Tem alunos que têm uma relação muito boa com um professor em específico. Procura esse professor, né? Ele é o adulto, ele vai conseguir, de alguma forma, ter uma postura que vai te ajudar, vai buscar meios para que resolva a situação. E assim, por mais que esteja muito difícil, que seja muito desafiador para você falar, você aluno que está assistindo, que vai por acaso ver esse momento, acredite que cada caso é um caso. E não é porque aconteceu de X maneira com um colega que você viu, que você tomou aquilo ali como um medo, que com você vai ser do mesmo jeito. Mas sofrer sozinho nunca é a alternativa. Sofrer já não é a alternativa, ainda mais sozinho.
Então, que você busque um adulto, que você compartilhe, que você negocie as questões que para você são importantes e que a escola, os adultos, como a Carol falou, né, qualquer ele que você escolha para desabafar, vai te orientar da melhor forma possível. Porque a gente não consegue resolver questões tão sérias só. Se fosse assim, não existia bullying, não existiam os grandes problemas que a gente passa vivendo em sociedade. E você... A gente precisa mesmo desabafar, a gente precisa mesmo compartilhar. E às vezes compartilhar com um colega da nossa idade, imagine, se você é imaturo e o seu colega também, talvez ali não saia uma solução para o seu problema, né? Porque assim, o meu segmento, né, de 6, 7, 8, é um segmento que muito se troca entre eles, porque é dessa idade. Sim. Eu estou muito ligada aos meus amigos e talvez menos aos meus pais. Mas muito eu ligo com os meus amigos que são tão imaturos quanto, e às vezes eu me aprofundo mais na dor do que eu saio do sofrimento. Então, assim, busque uma pessoa que você confia. O professor, a coordenação, o SOP, uma tia, a família, a própria família mesmo, né? A família não tem que estar parte disso, a família tem que estar também sendo esse local de desabafo. Só não pode guardar. Sofrimento a gente não guarda. E assim, você falar não é ser fraco. Não. Né? Não a sua fraqueza é você ter coragem. Pelo contrário, eu acho que é muito forte. Eu acho que é você mostrar cada vez mais a sua coragem. Com certeza. Não é sinal de fraqueza. É um passo muito grande, né? Isso. É um passo muito grande você trazer uma coisa e dizer que aquilo ali é uma dor pra você. Nossa, vocês estão encerrando com chave de ouro. Porque mostrar todas essas diversidades, né? Essa diversidade de canais, né? De todos os colaboradores, todos os gestores, eles estão prontos para essa escuta, né? Observar, até para chamar para conversar com o aluno, ele se resguarda, ele fica mais em silêncio, mais quietinho, por conhecermos, como foi dito, a rotina de cada criança, cada aluno, cada adolescente, e isso faz com que a gente tenha um olhar mais sensível. Realmente foi muito bom esse podcast. E olha, para encerrar, infelizmente, gente, está terminando. Que pena. Pode até ter um segundo episódio, né? Sobre isso. Parte 2. Parte 2, exatamente, Nicole. Eu queria que cada um de vocês, cada um especificamente, eu acho que agora a Nicole, né? A Carol, a Georgiane, a Yolanda, porque eu acredito que os pais se identificam muito com essas pessoas que estão na linha de frente. Deixar sua mensagem. Aí pode ser uma palavra, pode ser uma reflexão, para levarmos para a vida, para levarmos para o nosso dia a dia. Então, vamos começar com Carol, vamos lá. Ganhei o sorteio. Não, eu acho assim, né? Se sintam à vontade com a gente. A gente está aqui enquanto escuta. Como a gente falou no comecinho, brincadeira é quando todo mundo está se divertindo. Quando uma pessoa não está se divertindo, não é brincadeira. Independente de ser bullying, um comportamento inapropriado, a gente vai estar aqui para, de fato, combater, conscientizar e trabalhar em cima disso. Os pais, os alunos, procurem a gente. Né? A gente está aqui aberto para ouvir eu, a Nicole, coordenações da Yolanda, Samara, Georgiane, Glaice, Jorge, Nied, todo mundo está aqui muito disponível. Então é isso, assim, procurem a gente, procurem ajuda. A gente não está aqui para deixar as coisas passar, né? E aí a gente faz as coisas dentro de um processo que a gente acredita que é o respeito. E aí é isso, né? Vamos todos nos respeitar. E obrigada, gente. Boa tarde. E aí, vamos para... Vai ser agora sorteio? Vai ser isso? Então, Jorgiane, a sua vez. Bem, bem o que a Carol falou, né? O que todos nós já falamos e debatemos durante essa tarde. Quero deixar aqui mais claro ainda que os pais têm essa abertura conosco aqui do Dáulia, tanto as famílias quanto os alunos se sintam encorajados a sempre nos procurar, precisando ou não de ajuda, com você ou com o outro. Então, assim, às vezes o coleguinha fala com o outro colega que está passando e não tem coragem de nos procurar, então nos procure aquele colega que ouviu. Não se omita numa situação dessa, porque são questões que vai só se avolumando, que nós podemos ajudar de imediato. Então,
se sintam à vontade, se sintam abertos para nos procurar, seja de que forma for, quando for, do jeito que for, que nós estamos aqui para atendê-los, né? Então foi um prazer estar aqui novamente com vocês e boa tarde. Jeito Jorgiane de ser, sempre muito atenciosa, muito carinhosa. E vamos lá, agora eu vou sortear duas aqui e Yolanda. Yolanda, com você. Eu acho que assim, a mensagem muito importante é que combater o bullying é responsabilidade de todos. É da escola, é da família, é nesse olhar cuidadoso da rotina, do dia a dia. É você se entregar à criação desse jovem, dessa criança que está com você, não só nas práticas diárias, né, de um cuidado com o pai, com a mãe, que todo mundo tem, mas ir para além disso. É para você realmente mergulhar nesse universo. E é responsabilidade de todos nós. O bullying não acontece só na escola. O bullying acontece em todos os espaços sociais que esse indivíduo está. Pode ser na igreja, pode ser no shopping, pode ser num curso que ele faça fora da escola, pode ser virtualmente, nas redes sociais. E o melhor caminho sempre vai ser o diálogo. Conversar é a alternativa mais assertiva. Não existe passe de mágica, não se resolve do dia para a noite, mas é o caminho. E nós estamos do lado de vocês para caminhar junto e resolver tudo que a gente puder resolver. Porque, enfim, os jovens, as crianças estão em formação. Todo mundo está sujeito a errar. E todo mundo está sujeito a acertar e mudar de opinião quando aquilo ali for ali algo que vire a chave, né? Então, até o que pratica, ele também tem oportunidade. Ele tem que ter ali validação para ele mudar o comportamento dele. Porque, enfim, ele está em formação, né? A gente não pode botar uma pedra, encerrou, foi punido e acabou-se. Não, a pessoa tem que ter ali a oportunidade de reconstruir valores que talvez por ela ali nem existiam, né? Então, é um assunto muito amplo. E é muito gostoso de falar, porque é o que a gente vivencia com muito cuidado, que é a atenção e cuidado com os nossos jovens, com as nossas crianças. Mas é isso, é o nosso cuidado, é a nossa rotina. Nosso jeitinho. É o nosso jeitinho. E boa tarde. E não foi por acaso, mas foi intencionalmente a gente deixou a Nicole Benevides, nossa psicóloga, né? Que está à frente do SOB, gerenciando o SOB junto com a Carol, mas líder de todos os projetos, principalmente amanhã a gente vai ter a Voz Literária, tem um projeto de liderança, né, de líderes. E foi com você, né? Foi esse início desse processo todo do projeto de bullying dentro da escola, junto com todos os outros gestores, né? Então você tem a responsabilidade de liderar todos nós. Então, intencionalmente, você ficou no final para fazer esse fechamento. Legal, Giovana, obrigada. Eu iniciei e achei. Mas, gente, é fantástico o que todas as meninas disseram, né? Acho que eu fiquei aqui para dar uma resumida. A gente trabalha muito para que isso não aconteça, para que isso aconteça cada vez menos no Dáulia Bringel. A nossa equipe é feita de pessoas muito acolhedoras, muito empáticas. Eu acho que esse é o diferencial. Se você me perguntar qual é o diferencial do Dáulia, para mim é muito esse. E os pais, né, e os alunos dizem isso, é o de acolhimento, de empatia, de sensibilidade. E a gente trabalha com isso para que a gente possa prevenir o bullying e promover o respeito. A gente pede para que os pais estejam cada vez mais atentos aos seus filhos em casa, tanto fortalecendo a autoestima deles para que eles não sejam uma vítima e fortalecendo valores importantes para que eles não sejam um agressor. E aí, eu quero pedir uma coisa que eu peço sempre para todos os alunos, que a Yolanda falou, que a Carol falou, que a Jorgiane falou: não sofram calados. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para protegê-los, para defendê-los, para orientá-los. Então, qualquer coisa, mínima que seja, que lhe incomodou, que você não está bem, que está lhe encucando, procure a gente, ou a mim, ou a Carol, ou a Yolanda, ou a Jorgiane, ou o Jorge, seja quem for, que você tiver mais vínculo, mais confiança. Não sofra calado. Aqui não há espaço. Escola é espaço para gente feliz.
né? E a gente quer que todo mundo seja bem, saúde mental um dia, e vindo para a escola feliz, com vontade, motivados para aprender, para fazer amigos e não com medo. Então, eu fecho a minha fala, resumindo um pouco o que as minhas disseram, e dizendo isso, assim, nós estamos abertos para todos, abertos ao diálogo com todos, pais e alunos. Eu não vou nem trazer a imagem para mim, vou deixar aí vocês, porque primeiro a gente quer agradecer, né? O Colégio Dauro Brigel é uma empresa educacional que valoriza muito seu colaborador, mas tem colaboradores dessa grandeza, né, profissional, dessa riqueza, dessa doação, desse compromisso, realmente nós somos privilegiados. Então, queremos muito agradecer a coordenação que está representada aqui, porque nós temos a Niega, a Glócia, o Jorge, a Glaice, a Samara. Está muito bem representada vocês duas. Uma salva de palmas para a Yolanda e a Jorgiane. E esse stop, que é uma linha de frente, que eu vou dizer uma coisa, o problema chegou aí, bateu e sumiu. Parabéns! Vamos falar com um beijinho no ombro, né? Para quem não tem um time desse. Mas parabéns a vocês. E muito obrigada, gente. Se tiver uma parte 2, nós vamos voltar. E eu vou finalizar para você que assistiu até aqui. Se não assistiu, indica. Lê outra vez, assiste em outro momento. Lembrar que o respeito é um ato diário. E ele começa com pequenas atitudes. Então, até o próximo podcast. Obrigada a todos vocês. Manda um link aí, manda um link para todo mundo, para que a gente tenha o maior número de visualizações, porque esse trabalho foi pensado com muito carinho, para que possa responder muitas dúvidas, né? E orientar muitas famílias e muitos alunos como é o processo, como é o projeto dentro do Colégio Dauro Brigel. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Eu me amarro